O caldo de ossos é um alimento que nos acompanha desde a nossa ancestralidade. E aqui na Conserve a gente faz ele do jeito original, como ele era feito lá na sua origem. É com água, osso e muito tempo. Para o verdadeiro caldo de osso, não tem atalho, não tem jeitinho. A Conserve começou a trabalhar com caldo de ossos lá em 2019. Nessa época não tinha quase nada sobre esse assunto. Nós mergulhamos em estudos, fizemos vários testes, fizemos várias análises e rapidamente percebemos que a gente estava diante de um grande produto. A partir daí, criamos uma linguagem própria, trouxemos muitos conteúdos confiáveis. Sempre fizemos um trabalho muito original, autêntico e verdadeiro. E isso nos permite que estejamos aqui hoje sem medo de ser arrogante, mas com propriedade para falar sobre esse produto que encanta tanta gente, mas de uma forma verdadeira. Bom, um ponto muito importante é você perguntar para o seu fornecedor qual é a procedência dos ossos que ele está utilizando. Isso não é um detalhe. A Conserve utiliza ossos comestíveis, que são ossos que têm CIF, que passam pelo Serviço de Inspeção Federal. Eles têm qualidade assegurada, rastreabilidade. Isso é muito importante para a qualidade final do produto. E seguindo nessa questão de qualidade final do produto, a Conserve foi extremamente original na forma de conservar os seus produtos, principalmente o caldo de osso. Normalmente, até então, as empresas que trabalhavam caldo de osso entregavam caldo congelado. Nós não, fizemos o contrário, utilizamos o calor como método de conservação. E dessa forma, a Conserve foi a primeira empresa brasileira a distribuir caldo para todo o Brasil e em potes de vidro, que é uma embalagem limpa, que não contamina o alimento, que protege o alimento e que é transparente. Você vê o que você vai consumir. E essa transparência tão bem representada pelo pote de vidro me faz pensar muitas coisas, né? Em 2019 não tinha nada. Hoje eu olho o mercado de caldo de ossos muito próspero, crescendo. E isso nos alegra muito, porque a gente sabe que fez parte dessa caminhada, sabe que fez parte importante de tudo isso. E é por essa transparência que eu luto sempre. Acho que quem se propõe a entregar caldo de osso tem que entregar o verdadeiro caldo de osso. A Conserve coloca caldo de osso até no nome. Eu acho que é a única empresa que coloca como caldo de osso. As outras usam nomes genéricos, nomes em inglês. Isso confunde as pessoas. Nós não. Nós vendemos caldo de osso. E eu vou agora te falar como é que você consegue visualizar um caldo de osso de verdade, para você não ser enganado. Bom, esses dias, né, eu li uma postagem que dizia assim: caldo de osso bovino verdadeiro, ele não tem cor nenhuma. Já quando ele é caramelo, ou caramelo escuro, é sinal que ele é gourmetizado. Eu fiquei pensando, a Conserve faz caldo gourmet, porque o da Conserve é caramelo. Não é nada disso. Olha só, para um caldo sair amarelinho, caramelo escuro, é sinal que ele foi feito com osso rico em tutano, e tutano é uma grande fonte de colágeno. E tem mais, é sinal que ele teve muitas horas de cocção. Caldo pálido, poucas horas de cocção. Já o de frango é um pouquinho mais claro e o de porco ele é mais claro ainda, mas por causa da diferença entre os animais. Esse aqui, por exemplo, é um caldo, é um misto frango. Ele tem boi e frango. Então, se fosse de boi, ele era um pouquinho mais escuro e o de frango é um pouquinho mais claro que isso. Caldo de osso, ele tem cor, ele pode ter um leve sabor da proteína envolvida e ele pode ter um leve cheiro também da proteína envolvida, depende da sensibilidade de cada um. Porque se não for assim, você está comprando água. Bom, uma outra coisa que pode te ajudar. Quando um caldo de osso é colocado em geladeira, normalmente, quase 100% das vezes, ele vira uma gelatina. Isso é da estrutura do produto mesmo. Eu não consigo compreender como que tem marcas vendendo caldo de osso em embalagem de leite, porque aquela embalagem é feita para vender líquido. Então, se o caldo que você está comprando nunca vira gelatina, desconfia, não é caldo de osso. O caldo de osso vira uma gelatina quando ele é gelado. Tem uma outra coisa interessante do caldo de osso, é o seguinte, se ele realmente é rico em proteína, quando você consumir, você vai se sentir por um tempo saciado. Se você não está se sentindo saciado, está tomando e continua com fome, é sinal que você está tomando água. O verdadeiro caldo de osso tem que, no mínimo, entregar 2,5 gramas de proteína a cada 100 ml. O caldo da Conserve é um caldo de excelência, ele entrega bem mais que isso, ele entrega de 4,6 a 6,6, dependendo da proteína envolvida. Então, realmente é um caldo
de primeira linha. Então fica atento a isso, quando você consumir o caldo, o normal é se sentir saciado pelo menos por algum tempo. Bom, e uma última orientação fica atento com tanta variedade de caldo de osso temperado que está sendo oferecido no mercado. Chega uma hora que o tempero mascara muito o produto. Então a gente nem sabe bem o que está comprando. Chega uma hora ali que você fica até meio perdido. A conserve tem 2 tipos de caldos temperados, assim mesmo a gente não coloca nem o sal para você colocar a gosto, e os temperos são muito suaves. Realmente o nosso caldo não deixa dúvida que ele é o verdadeiro caldo de osso. Fique atento, nessa época são muitas promoções, muitas ofertas e a gente realmente fica confuso. Se você quer caldo de osso ele chega líquido ou no máximo congelado. E embalagens onde permita servir uma gelatina, porque se espera que ele vire uma gelatina. Além disso, sobre os caldos liofilizados, fique atento, porque o verdadeiro caldo de osso, o ouro dele está na água da cocção. Já um caldo solúvel, a água que você vai colocar, não é a mesma da cocção. Caldos que não estão gelatinando não são caldos de ossos. Empresas que prometem o antes do caldo e o depois do caldo. Isso não existe, gente. A Conserve sempre veio aqui falar sobre construção de saúde. É nisso que nós acreditamos. A comida de verdade é uma construção diária de saúde. Bom, e se você está nessa jornada, nessa forma original de se alimentar, que acredita de verdade nisso, que está construindo saúde todos os dias, entre em contato com a gente, faz as suas perguntas, manda nos comentários. A gente vai gostar muito de poder te ajudar e te dar todas as respostas. E se você quiser experimentar o caldo de ossos da Conserve, é muito simples. Basta acessar o nosso site, fazer o seu pedido, que nós entregamos para todo o Brasil. E a nossa Black Friday está imperdível, é de 24/11 a 7/12, 2 semanas. E lá você vai poder comprar kits leve 12, pague 9. Você vai poder escolher o caldo de osso que você quiser. Vai ter tempero de carne, tempero de frango, vai ter gordura e o frete é grátis. Participa dos nossos grupos de WhatsApp para participar de todas as premiações e receber muitos conteúdos. Estou te esperando.